Paz do Senhor Jesus, boa tarde, meus amados irmãos e amigos, como vocês estão hoje? Então, dando sequência aqui a essa série de mensagens, nessa tarde, nós vamos ler aqui no livro do profeta Daniel, capítulo 5, nós vamos ler versículo 1 ao versículo 16, cujo tema, o banquete do rei Belsassar, parte 1, porque nós daremos a seguir a sequência daqui do versículo 17 até o final do capítulo 5 de Daniel. Então, o banquete do rei Belsassar, Daniel 5, 1 a 16, nos fala assim: o rei Belsassar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsassar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse neles o rei, seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. E não então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, a junta dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. E gritou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores. Falou o rei dizendo aos sábios de Babilônia: qualquer que lê este escrito me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro no pescoço, e o rei será o terceiro governante. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsassar perturbou-se muito e mudou-se-lhe o semblante, e os seus senhores estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu dizendo: ó rei, vive para sempre, não te perturbe os seus pensamentos, nem se mude o seu semblante. Há no teu reino um homem, no qual há o espírito dos deuses santos, que nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste, Daniel, um espírito excelente, e conhecimento, entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas, resolvendo dúvidas, a qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido na presença do rei. Falou o rei dizendo a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos filhos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz e o entendimento, excelência, sabedoria, excelente sabedoria. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios, astrólogos, para lerem este escrito e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que pode dar interpretação, resolver dúvidas. Agora, se puderes ler esse escrito e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro governante. Até aqui, porque aqui vamos encerrar na parte 1 e depois nós vamos abordar versículo 17 até o versículo 31, que já é uma outra mensagem, para não ficar muito extensa a mensagem desse texto de Daniel capítulo 5. Então, o banquete do rei Belsassar, parte 1. Versículo 2 e 3 nos fala o quê? Havendo Belsassar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo, que estava em Jerusalém, para que bebesse neles o rei e seus príncipes, as suas mulheres e suas concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. O que
o Senhor tem para nós aqui, meus amados. Aqui o rei Belsazar e os subalternos cometeram um dos pecados mais graves que existe, ao meu ver, pois foi tomar vinho consagrado a ídolos, utilizando utensílios que um dia foram consagrados ao Senhor e eram utilizados no segundo templo do Senhor de Jerusalém. Aqui eles profanaram as coisas consagradas ao Senhor. Por que Deus nos traz essa palavra? Eu estava lendo a Bíblia aqui no trabalho mesmo um dia desse. Eu gosto de anotar os textos bíblicos que Deus nos dá, que Deus mostra que tem uma mensagem, eu tenho que ler e reler aqui no trabalho. E eu estava lendo essa passagem, quando eu comecei a ler, havia muitos outros textos na frente. Quando eu comecei a ler essa passagem de Daniel capítulo 3, faz alguns dias aqui no trabalho, Deus me tocou naquela hora, aqui está uma mensagem que você tem que entregar. Por que Deus, o Senhor nos traz essa palavra? Você pode falar, mas essa história de Daniel ali, tanto tempo aconteceu. Então, pessoal, aqui vai um alerta para os jovens e até varões e varoas de Deus que um dia utilizaram instrumentos de louvor a Deus. Por misericórdia, não utilizem esses instrumentos em hipótese alguma para tocar músicas mundanas dessa terra ou coisa parecida. Essa é a lição que fica. Por quê? Eles cometeram um pecado grave, eles profanaram as coisas, isso é profanação. E Deus está trazendo essa palavra com certeza, porque alguém aqui vai ouvir essa palavra de Deus, alguém que um dia serviu a Deus na casa do Senhor, mas que tem saudade. Tem até uma palavra que fala sobre isso, o próprio judeu falando isso, quando pediram para ele, ele estava em terra estranha e pediram para ele tocar um louvor de Jerusalém. E eles falaram, como entoar um louvor em terra estranha? Ele estava em terra estranha. E você, meu amado, que um dia serviu a Deus no templo, na casa de Deus, adorou o Senhor, tocou o instrumento, você está agora em terra estranha, você abandonou o Senhor. Aí você quer pegar esse instrumento seu e você não está, perdeu o discernimento também, que se pede ser considerado pelo Senhor, e quer tocar qualquer coisa no instrumento. Por favor. Eu contei aquela história um pouco diferente, mas uma parte só que pega como lição. Por favor, não faz isso. Se você está fazendo, para com isso. Se você não entrou numa grande dificuldade, porque Deus tem misericórdia, porque Deus está preparando essa palavra para você, não faça isso. Você vai estar cometendo, você vai estar profanando as coisas sagradas do Senhor. Aquilo que foi consagrado ao Senhor, de usado na casa de Deus, para louvar o nome do Senhor, para invocar o Senhor, para trazer bênçãos para as pessoas, para você também, por favor, não utilize esse instrumento para outras coisas, porque você está cometendo um pecado gravíssimo. Você vai entender por que na sequência do texto. Por que é um pecado gravíssimo? Que Deus fique irado. Por favor, não provoca a ira de Deus dessa forma, não faz isso. Na sequência aqui, versículo 4, vamos ver o que Deus tem para nós. Versículo 4, beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Aqui cometeram a famosa idolatria, que é uma abominação ao Senhor e que deixa o Senhor irado, enfurecido. Prova disso que a resposta de Deus foi imediata. Então eles ali fizeram um pecado gravíssimo, que eles estavam, além de usar os instrumentos ali que eram consagrados ao Senhor, estavam adorando deuses de ouro, de prata e de bronze, cometendo idolatria, que hoje pessoas fazem aí o mesmo. Idolatria é afronta ao Senhor. Então veio logo o juízo de Deus contra. Interessante, né? Não foi contra o súdito dele, não, que também participou, não. Foi ele que teve ele comprou aquela ideia, ele que se levantou ali para que Deus puniu ele. Deve ter de exemplo a todos, mas ele foi punido por Deus. Olha aqui, versículo 5. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na caiadura da parede do Palácio Real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Deus deu uma visão para ele. Interessante, né? Você acredita em dons? Tem uma corrente aí que duvida, fala que não existe dons espirituais. O rei era um rei pagão e Deus abriu o olho dele para ele ver algo espiritual, né? Como que talvez ele poderia até se arrepender. Não sei se havia tempo ali, mas a verdade é que
Daniel foi o Espírito Santo, então ele poderia se ajoelhar, se arrepender, como Nabucodonosor também podia fazer isso e não virar animal, pastar como animal no campo. Eu já devo entregar essa palavra ainda. E ele ali, né, veio aquela mão ali misteriosa escrevendo o juízo de Deus na vida do rei Belsazar, porque ele tinha visto isso. Vou deixar por enquanto, não vou adiantar aqui. A ira de Deus sobre ele, porque ele ali estava cometendo um pecado gravíssimo contra o Senhor. Versículo 6, vamos lá para dar sequência aqui. E mudou-se então aquela atitude do rei, versículo 5 ainda, de louvar, de loucura, tocou os céus, e Deus então decreta, através daquela mão, juízo sobre o rei Belsazar, filho do rei Nabucodonosor, que fora repreendido duramente por Deus devido à sua soberba. E o seu filho Belsazar não aprendeu, por exemplo, mais do pai, cometendo o mesmo pecado de soberba, de arrogância, e ali aquela mão está escrevendo o juízo dele ali. Versículo 6 fala o quê? Mudou-se então o semblante do rei, os seus pensamentos o turbaram, e a junta dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam no outro. Imagine a imagem, a figura desse homem, antes soberbo, alegre, com os seus súditos ali, subalternos, né? Os príncipes ali, os adivinhadores, o povo ali, tudo ali com ele, no templo, bebendo, se alegrando, cantando louvores a deuses de ouro, de prata, de pedra. Aí vem aquela mão misteriosa, e ele ficou totalmente desfigurado, essa palavra correta. Ele temeu e tremeu, porque viu que não era coisa boa aquela mão escrevendo ali. Ele temeu e tremeu, ele ficou fora de si, ele ficou transtornado com aquela visão que Deus fez ele ver, aquelas letras ali escritas naquela parede, na caiadura a parede do palácio ali. E o versículo 6 nos fala o quê? Mudou-se então o semblante, aliás, nós já lemos aqui, né? Isso aí. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, e as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. E o versículo, aqui nós vemos o quê? Vemos que a riqueza, meus amados, a força, a autoridade do homem não é nada diante da majestade de Deus. O rei Belsazar ficou literalmente em frangalhos, toda a sua aparência soberba caíram por terra diante daquela escrita na parede, a caiadura do palácio. Seguindo aqui, versículo 7 e 8, nos fala o quê? Gritou o rei com força, que introduzisse os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e falou o rei dizendo ao sábio de Babilônia: qualquer que ler esse escrito e declarar sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Pergunto aqui, por quê? Por que aqueles homens ali capacitados, que já tinham resolvido tantos problemas para ele, né? Coisas difíceis que eles tinham decifrado, enigmas, e agora eles não puderam falar nada diante daquela escrita, daquela mão misteriosa? Por quê? O rei então ficou desesperado, porque embora visse as palavras escritas em línguas estranhas, olha bem, que são a linguagem celestial, não sei se você que está ouvindo crê nisso, entende, nada entenderam, porque o homem natural não entende as coisas de Deus, evidente. Por que não entenderam? Porque eles eram naturais, e a escrita é espiritual, não era a linguagem dessa terra, era a linguagem dos anjos, uma linguagem falada lá no céu, que os anjos entendem, que você vão entender um dia, e que você pode ter experiência já aqui também, se quiser, se você for cheio do Espírito Santo, se você crê no batismo do Espírito Santo, né? Para aqueles que não creem, que ficam questionando, ou até falando coisas que não devem, a respeito de línguas estranhas, porque você não tem essa experiência, aqui ó, essa escrita na parede ali, foi línguas estranhas, língua de anjos, por isso que os homens sábios não entenderam. E mandaram chamar aos gritos seus astrólogos, adivinhadores, prometeu uma grande recompensa em coisa de valor para quem decifrasse aquele enigma. Porém, nenhum deles entendeu o que aquelas palavras celestiais queriam dizer,
prova que os religiosos não têm intimidade com Deus. Meus amados, está aqui, ó. E o rei ficou muito desapontado por esse motivo. Religião, a vida religiosa só é muito pouco para Deus. A pessoa não tem intimidade. Eles eram os melhores ali, respeitados ali no palácio, adorado, respeitado pelo rei. É tanto que o rei chamou ele achando que ele resolvia aquele problema, mas eram religiosos só. Ele não tinha intimidade, não conhecia o Deus verdadeiro. Por isso tem muitos hoje que não conseguem falar certas coisas de Deus, a palavra, não tem entendimento, embora tenham títulos. Sabe por quê? Porque são religiosos. Às vezes tem muito estudo, muita formação até teológica, né? Bacharelado, mas às vezes deixa a desejar na intimidade com Deus, porque é mistério, não é comum ao homem natural que não foi transformado, que não nasceu de novo, que não foi batizado com o Espírito Santo, não vai entender nada das coisas celestiais. E ali eram línguas estranhas, não tinha como entender. E nem muitos de hoje aí, que até se acham, até famosos, não vão entender, porque era mistério de Deus. Versículo 9, vamos ver o que diz o versículo 9 aqui, meus amados, para dar sequência. Então o rei Belsazzar perturbou-se muito, e mudou-se o semblante, os seus senhores estavam sobressaltados. Versículo 9. Então o rei Belsazzar ficou perturbado e com o semblante caído. Até aqueles que eram pessoas da sua confiança decepcionados, por não terem sabedoria para discernir aquele enigma. Aí entra aquela palavra, para aqueles que duvidam que existem dons espirituais, existe um dom chamado discernimento de espíritos. Ninguém ali tinha, porque ninguém ali tinha intimidade com Deus. Não tinha discernimento espiritual. É um dom que você, meu amado, está me ouvindo aqui, você parou aqui, não foi por acaso não, você precisa buscar. E a palavra diz que o Senhor não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Discernimento, para discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Correto, pessoal? Vamos lá seguir então o versículo, chegando aqui no próximo final da mensagem, versículo 10 a 13, fala assim: aí sim, parece que tudo estava perdido. O rei decepcionado, em frangalhos, como falei, cabisbaixo, triste, porque nem os sábios que ele colocava tanta confiança, teve discernimento, não entendeu uma palavra, nenhuma das 4 citadas ele não pôde entender. Então o rei estava decepcionado, liquidado mesmo. Aquela bebida, aquela alegria do vinho tinha passado com aquela mão misteriosa. Foi um dia terrível para ele. Mas aí alguém veio para salvar a situação, né? A rainha, interessante, né? Alguém disse que, depois eu vou mencionar sobre isso aqui, vamos ler então o primeiro texto. A rainha, por causa da palavra do rei, dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu dizendo: ó rei, vive para sempre, dizendo: não te perturbe os teus pensamentos, nem se mude o seu semblante. Há no teu reino um homem no qual há o Espírito dos deuses santos. E no dia de teu pai achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel, ó, já falou o nome dele, disse que era um homem, agora já mudou. Neste Daniel, um espírito excelente e conhecimento, entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e resolvendo dúvidas, a qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele te dará a interpretação. Olha que coisa linda, meus irmãos. Que coisa linda. Isso é testemunho, amados. Por isso nós temos que buscar Deus. O que você está fazendo aí? Eu estava vivendo uma vida assim, acomodada um tempo atrás, até que Deus me deu essa bênção desse canal. É por isso que esse canal tem tido tanta oposição e você está vendo isso aí. Quando você clica lá para ver um vídeo shorts hoje, amanhã, e um vídeo daqui a horas, você percebe. Ao você ver ali aquelas configuração do canal ali, aquilo que o YouTube coloca, que você pode participar, você vê pela imagem ali que está havendo uma dificuldade tremenda com o nosso canal. É por isso. Porque o canal é de Deus. É por isso que a oposição está forte. Por isso que eu tenho pedido para os irmãos consagrarem a Deus por nós, por esse canal. Porque ele vai muito longe. Vai muito longe. Por causa de mensagem como essa que você está ouvindo aqui hoje, que você vai compartilhar. Eu acredito que muitos aqui vão compartilhar. Aliás, me ajuda.
já que eu não estou tendo esse apoio com quem poderia, com quem tem tudo nas mãos, não vou falar o nome aqui para não comprometer, você pode me ajudar, ou ajudar o Senhor, a obra do Senhor, compartilhando esse vídeo, mandando longe. Se Deus está tocando no seu coração, eu creio que está. Se você é nascido de novo, se você tem o Espírito Santo, é certo que você está sendo tocado. Então você vai compartilhar também. Tá bom, pessoal? Então veja bem, versículo 13, então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei dizendo a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos filhos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Ele estava no fundo do poço, ele não tinha mais esperança. Os sábios, os astrólogos decepcionaram ele, agora faltava só a esperança dele, estava quem? Daniel. Ao saber do ocorrido, a rainha então se apressou, se apresentou ali para trazer palavras de ânimo e de conforto ao rei. Como alguém falou, né, com muita propriedade, por trás de um grande homem, há sempre uma grande mulher. Ali estava, aí para lá para as mulheres ali, para as servas. Estava ali alguém que ia trazer a solução do problema. Se bem que não foi tão boa, porque o juízo estava determinado. Mas ela trouxe uma palavra que poderia trazer esperança para ele. Eu creio que ele poderia se arrepender ali, chorar, convocar tudo para se converter, para pedir perdão a Deus, mas porque ele conhecia o Deus de Nabucodonosor. Ele viu o seu Nabucodonosor, mas ele manteve ali com o coração endurecido. Então a rainha traz um belo testemunho acerca de um homem judeu que tinha o Espírito dos deuses excelente. E no tempo do rei Nabucodonosor, pai do rei atual, quando havia situações semelhantes a esta, quando os sábios, os astrólogos, os adivinhadores do palácio não podiam decifrar o enigma, este homem era chamado e ele, devido ao seu espírito excelente, ele conseguia esclarecer todas as coisas. Com certeza, essa palavra da rainha trouxe ao rei a tranquilidade, pelo menos momentânea. Pelo menos naquela hora, ele estava desesperado, faltou chão, ele estava em frangalho, mas com essa palavra que a rainha, opa, tem uma esperança aí. Esperança aí, pelo menos ele saber, entender que mensagem era aquela que estava sendo falada, que ele não estava entendendo, ninguém sabia entender, ninguém do palácio, correto, pessoal? Então trouxe um pouco de ânimo para ele naquele momento, acredito. Versículo 13 a 16, vamos ver o que fala esse versículo aqui, para encerrar aqui. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e falou o rei dizendo a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos filhos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se chama a luz, o entendimento, a excelência e a sabedoria. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem esse escrito, me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler esse escrito, fazendo saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro governante. Aqui nós encerramos essa palavra, nesse versículo 16. O banquete de Belsazar, que nós falamos, né? A parte 1 encerra aqui com esses versículos. Vamos ver o que Deus tem para nós para encerrar aqui. Então mandaram chamar Daniel, servo do Deus Altíssimo, na presença do rei. Ao se apresentar, então, o rei transmite a ele toda a situação e faz a mesma promessa que fizera aos seus subalternos, aos sábios, aos astrólogos, aos adivinhadores. Inclusive que se ele, Daniel, decifrasse o enigma, que receberia presente de valor e seria o terceiro governante do Império Babilônico, né? Então ele traz aqui essa palavra para Daniel. E Daniel ali então ouve essa palavra do rei, né? Com esse testemunho que a rainha já falara acerca de Daniel e que o rei sabia, porque ele viu ou ouviu tudo que aconteceu com seu pai, desse Daniel. Então ele traz ali com uma única esperança, a última esperança dele é que Daniel pudesse lhe dar a interpretação, e prometendo presentes de ouro, até mesmo posição ali no império. Quem não gosta de posição, né? Para ser o terceiro naquele império babilônico riquíssimo, que dominava o mundo na época. E Daniel então chegou ali para resolver o problema. E nós vamos encerrar aqui essa mensagem, e nós vamos, na sequência, vamos dizer então o que aconteceu
o desenrolar dos fatos aqui, desse acontecimento extraordinário, essa história bíblica que nos traz lições preciosas para nós. Amém, pessoal? Então, por gentileza, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos, né? Deus falou seu coração com essa palavra, você achou interessante? Então por que não compartilhar? Se inscreva no nosso canal. Como eu falei, nos ajude compartilhando. Assim você vai ajudar essa mensagem mais longe, porque não está fácil. Não posso falar detalhes aqui, mas está difícil a batalha, a guerra, porque nesse canal nós falamos a palavra verdadeira do Senhor e nós trazemos o significado dela para você. Amém? Forte abraço, Deus abençoe, Pai do Senhor Jesus, até a próxima oportunidade, até a sequência, se Deus assim nos permitir.